Oi! Hoje é a primeira parte da leitura comentada do livro A Mão e a Luva, de Machado de Assis, no nosso projeto aqui em 2018 de lermos todos os 9 romances publicados pelo autor. Para quem está chegando agora, esse projeto de leitura dos 9 romances publicados por Machado de Assis já está na sua terceira parte. Começamos lá em fevereiro com Ressurreição e depois, em março, tivemos a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então eu deixo aqui em cima a playlist onde você pode conferir já os vídeos que saíram da leitura comentada desses 2 primeiros livros. Para a Ressurreição foram 3 vídeos comentados. Já para Memórias foram 4 vídeos. E agora enfim estamos na terceira parte do projeto com o terceiro livro e agora A Mão e a Luva, Machado de Assis. Mais um livro da sua fase romântica, na verdade o segundo que ele escreveu depois de Ressurreição. A Mão e a Luva foi escrito em 1874, ou melhor, publicado em 1874. Antes ele foi publicado de maneira periódica em publicações lá daquela época. Depois ele foi juntado num único livro. Aliás, aqui no comecinho, numa nota do próprio autor, o Machado diz que ele não tinha muita experiência com isso, de fazer uma história picada. Curioso que ele também já tinha feito isso antes em Ressurreição, ou pelo menos eu entendi que também tinha sido assim, tinha sido publicado de forma folhetinesca. De qualquer forma, uma coisa que a gente já pode destacar logo de cara é que os capítulos aqui de A Mão e a Luva eles são muito maiores do que a gente viu lá em Ressurreição, que eram um pouco menores, mais picados, ou por exemplo também em comparação com o depois, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eram pequenos fragmentos. Mas não, aqui em A Mão e a Luva o texto é um pouco maior, tanto que a divisão que eu fiz aqui para essa primeira parte só tem 6 capítulos, 6 capítulos todos longos. Mas a história em si é um fiapo quase de história. São pouquíssimos personagens que nós vemos aqui. Temos o protagonista, um jovem chamado Estevão, e também o seu amigo, o Luiz Alves. Bom, talvez o Luiz Alves não seja exatamente o protagonista. Vamos ver daqui a pouco no decorrer da história. Mas sim, como é uma história romântica, temos a contraparte feminina, que é a Guiomar. Mas vamos chegar nela daqui a pouco. Primeiro, vamos à abertura aqui do livro, que é bem interessante. Algo bem diferente já da proposta lá de Ressurreição. Começa assim esta história. Primeiro capítulo, o fim da carta. Mas que pretendes fazer agora? Morrer? Morrer? Que ideia! Deixa-te disso, Estevão. Não se morre por tão pouco. Morre-se. Quem não padece essas dores não as pode avaliar. O golpe foi profundo e meu coração é pusilânime. Por mais aborrecível que pareça a ideia de morrer, pior, muito pior do que ela, é a de viver. Ah, tu não sabes o que é. Sei, namoro gorado. Luiz. Essa é a conversa dos dois, justamente quando o pobre Estevão estava arrasado que tomou literalmente um pé na bunda de Guiomar. E claro, ele foi ter com o seu amigo, o Luiz Alves. Na verdade, o que a gente tem que destacar aqui nesse começo de história é que é um começo mais dramático. Não há nenhum preâmbulo antes e somos jogados nessa tensão inicial. Poxa, o próprio protagonista da história quer morrer. Claro que o amigão ali faz uns panos quentes. Não, deixa disso. Você quer morrer? Tudo bem, mas vai morrer amanhã, tá bom? Por enquanto, vamos dar uma relaxada, vamos ficar aqui em casa, dorme aqui, amanhã a gente pensa nisso depois. É um bom amigo, parece o Luiz Alves, embora aqui descrito pelo narrador da história como um sujeito mais egoísta. E o que a gente acaba sabendo do Estevão é que ele é um perfeito bobão na arte de se enamorar pelas mulheres. Na verdade, ele fica exageradamente apaixonado. Tanto que, claro, né, acabou de levar um passa-fora e já está querendo morrer, né? Um evidente exagero, o próprio amigo dele acha que aquilo é uma coisa de maluco, né? Não precisa tanto, né? Poxa, se foi passado para frente, parte para outra. Ou o que se há de fazer? Para que insistir, né? Principalmente de um cavalheiro não deve fazer isso. Quando a dama não quer nada, não há jeito. Sim, temos agora um modelo bem interessante e diferente do que a gente viu lá em Ressurreição, onde tínhamos lá um casal que queria ficar junto.
já que temos esse desencontro, o que gera mais possibilidades de coisas darem errado aqui na história. Afinal de contas, nessas histórias românticas, sempre é interessante que o amor nunca seja alcançado até o fim da história. E assim, lá no final feliz, tudo dá certo. Vamos ver como é que vai ser aqui o desenrolar de A Mão e a Luva. Pois bem, o amigo Luiz Alves controlou o ímpeto de Estevão em querer se matar. Ok, e aí depois ele explica pra gente o que diabo aconteceu. Sim, ele tomou um pequeno passa-fora de Guiomar. Na verdade, a relação entre os dois parece mais um flerte, embora o próprio texto diga que eles estavam namorando. Ou melhor, diz que a Guiomar era namorada de Estevão. Mas pelo jeito não era aquele namoro muito íntimo. Quer dizer, naquela época acho que realmente não existia uma aproximação muito grande entre os casais, principalmente lá no começo. Digamos então que eles estavam flertando. Também não é explicado exatamente qual foi a situação, mas uma coisa é certa, os dois, tanto Luiz Alves quanto Estevão, eram estudantes de Direito, só que não no Rio de Janeiro, mas sim em São Paulo. E, num momento não muito bem explicado ali no texto, parece que eles estão em férias, então retornaram ao Rio de Janeiro, e é justamente quando, através de uma tia, o Luiz Estevão acaba conhecendo a Guiomar, porque a tia patrocinava, apadrinhava Guiomar, que era uma órfã, lá na casa dos seus 17 anos, a se tornar uma professora. Ela estava no magistério. Então lá provavelmente, né, Estevão foi visitar a tia, acabou conhecendo Guiomar, se enamorou por ela e ela correspondeu. Só que isso parece que não durou muito tempo. Também parece que foi coisa de um mês ou dois. Também fica meio em dúvida se realmente eram férias lá do curso de Direito que eles estavam. Enfim, não importa. Eles se namoraram e depois não deu certo. Ela acabou de maneira meio repentina, meio querendo cortar aquela relação entre os dois. E daí que veio o início aqui da história, que Estevão queria se matar. Mas enfim, caiu a consciência, ajudado pelo amigo também, que aquilo era um exagero e ele poderia sim conhecer outro partido lá mais pra frente. Dito isso, a história dá um salto temporal de mais ou menos 2 anos e os dois acabam se formando lá no curso de Direito, viram bacharéis. E claro, retornam ao Rio de Janeiro. E num dado momento de entretenimento foram ao teatro assistir uma apresentação. E de lá a gente pode tirar algo curioso aqui sobre o título da história, A Mão e a Luva. Até agora o Machado de Assis não deu nenhuma justificativa para essa escolha que ele fez. Mas, justamente ali naquela cena, temos algo interessante. Porque o Estevão, depois que ele esqueceu Guiomar, parece que todo esse tempo ele continuou com grandes paixões. E justamente ali, vendo aquela apresentação de uma moçoila lá no palco, que, segundo diziam, tinha um belo de um buço expressivo, mas parece que ele se apaixonou por ela por causa desse detalhe. E ao final da apresentação ali que ela estava fazendo, quando ele foi aplaudir, parece que ele aplaudiu com muita vontade, intensidade, assim diz o narrador, tanto que ele acaba furando a luva. Detalhe interessante, será que isso aí é uma mensagem cifrada pra gente sobre o final da história? Pode ser, porque além disso, nada mais é referido sobre luvas ou mão. No máximo, um detalhezinho aqui e acolá, onde os personagens tocaram as mãos. Mas isso é muito comum em qualquer história, né? Então, significativo mesmo sobre luva foi este detalhe. A luva furou. Enfim, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, ali na saída do teatro, parece que era um costume lá da sociedade, né? Os rapazes ficam de prontidão lá do lado de fora, esperando que todas as moçoilas saiam lindas e maravilhosas. Parece que era uma situação de flerte possível ali para aquela época. E justamente eles estão, os dois, nessa situação, esperando a boiada passar. Literalmente. E aí, num certo momento, o Estevão se distrai e não vê quem passa ali ao largo e Luiz Alves cumprimenta com a cabeça. Mas quando ele faz um cumprimento muito acentuado, o amigo percebe, mas nesse momento já passou essa moçoila. Ele pergunta no ato, isto é namorico? Ele fala, não, apenas uma amiga, uma vizinha. De qualquer forma,
Estevão fica feliz pelo amigo Luiz Alves, pelo seu interesse também romântico, qualquer coisa assim, né? Não importa, enfim. Eles terminam a noite almoçando no hotel e depois vão para casa de Luiz Alves e Estevão acaba pernoitando por lá. De manhã cedo, não é que ele acorda primeiro que todo mundo ali na casa e resolve tomar o seu café lá no jardim, no lado posterior da casa, que faz vizinhança com a casa vizinha. E é justamente onde ele descobre que aquela vizinha que ele tinha visto, ou não visto direito, né, estava lá passeando pela manhã, lendo, curtindo os primeiros raios de sol, ainda não muito bem produzida, apenas com roupão e tudo, e não é que ele de novo já fica se apaixonando por uma desconhecida, que ele nem consegue ver o rosto. Sim, o Estevão parece que é esse bobão que sempre se apaixona o tempo todo. Essa cena é muito marcante sobre isso. Aliás, um capítulo bem longo, e onde também podemos ver a narração do Machado de Assis quando ele fica brincando com a gente, nós leitores, que ele diz que ele consegue ver muito mais do que o Estevão está vendo distante, né? O Estevão está na escadaria da casa, enquanto que a gente está acompanhando lá aquela moçoila andando, lendo, passando pelas ruas ali do jardim. Algo bem instigante, né? Muitas pessoas, provavelmente, quando estão lendo essa parte, já começam a sacar algumas coisas, né? Eu não saquei, eu achei que era outra moçoila, mas não, é a própria Guiomar, a antiga paixão do Estevão. Quando ele descobre, né, eu também descobri, falei, opa, o que vai acontecer aqui? De novo? Segunda rodada? Sim, ele tenta e leva um outro passar fora. Ela é muito fria com ele, conversa bastante normalmente, mas não dá nenhuma esperança para o moço. É porque agora ela está muito ocupada com a baronesa. Aliás, baronesa, a gente não sabe o nome. Até agora não foi dito no texto qual é o nome da baronesa. Porque o que aconteceu? Naquele período que os dois rapazes voltaram para São Paulo para terminar o curso, a Guiomar acabou saindo lá do seu curso para ser professora. Esta tal baronesa a resgatou de lá, para que ela passasse a servir como uma espécie de dama de companhia, embora a própria baronesa já tivesse uma, que é a Mrs. Oswald, uma inglesa, cerca de 40 anos, a baronesa um pouco mais que 50 anos. Curioso, né, como nessa época 40, 45, 50 anos já eram consideradas pessoas um pouco velhas, digamos assim, mulheres muito maduras. Mas enfim, há uma certa animosidade meio velada entre Guiomar e a Miss Oswald. Afinal de contas, elas estão cumprindo a mesma função ali dentro da casa da baronesa. E claro, obviamente, a tal baronesa sem nome percebe que quando ela conversou lá Guiomar conversou com Estevão através da cerca, né? Com a cerca entre os dois, rolou algum climinha ali estranho. Guiomar desconversou, mas Mrs. Oswald também concordou com ela que ali tem alguma coisa e prometeu que iria investigar, coisa que vai acontecer para os próximos capítulos. Agora, voltando para o Estevão, o que acontece? Ele fala de novo lá para o Luiz Alves. Aliás, o Luiz Alves tinha visto pela janela, a fresta da janela, e os dois tinham se encontrado, né? E depois o próprio Luiz Alves acaba confessando que também ele já tentou namorar a Guiomar, mas também não conseguiu nada. Mas enfim, mas ele acaba prometendo ao amigo, eu vou te ajudar, vai, eu estou precisando fazer um serviço para a baronesa e vou indicar você como o advogado que vai cuidar daquela causa. Então eles vão lá na casa da vizinha, é apresentada essa proposta, Guiomar não gosta de ter o Luiz Alves ali por perto. Há um mistério, por que ela não gosta muito da presença dele? Será que isso vai ser explicado no futuro? Pode ser. No momento só temos a frieza dela para com ele. E praticamente aí, esse primeiro lote de capítulos, do 1 ao 6, acabou-se. Ficou nisso, apenas uma história romântica. Claro, é um livro do romantismo brasileiro. Não tinha que duvidar que assim acontecesse dessa forma essa história, né? Agora fazendo uma avaliação aqui geral do que a gente viu. Essa história sim é romântica, não dá para esperar muito mais coisas sobre ela. Por enquanto, ela fica oscilando entre um pouco melhor e um pouco pior do que Ressurreição. Parece que em termos românticos ela é um pouco mais aprofundada, mas também ela é muito limitante em quantidade de personagens, são poucos. Lá em Ressurreição a gente tinha um monte, para lá de 7, 8 se eu não me engano, principalmente por causa
que aquele protagonista da história anterior, ele se relacionava mais com mais pretendentes. Então mais personagens femininas também apareciam. Claro, aqui até são superiores, né? São 3 contra 2. Olha só como é muito pouco, só tem 5 personagens aqui nessa história de A Mão e a Luva. Também se tratando de histórias românticas, não temos ainda os vilões. Mas, se você prestar atenção, o capítulo seguinte, o 7º, chama-se justamente O Rival. Eu não dei uma olhada, não me auto-espoliei, não sei quem é o rival ali, mas espero que a história comece a ficar um pouco mais bagunçada, com mais personagens. Eu acho que é muito pouco, só esses 5 personagens, para manter uma história interessante até o final. O que temos aqui de história concreta? Basicamente só temos o esforço de Estevão em conquistar Guiomar. E acabou, fica por aí. E no máximo talvez descobrir qual é o motivo, se é que existe um motivo exato, de por que Guiomar não querer se interessar muito pelo Estevão. Por enquanto, é pouco, muito pouco para manter um romance. Romance que eu digo, a forma literária, né? Podia ser apenas um conto, não necessariamente uma história mais longa. Aí também vale dizer, né? Esse é um livro bem fininho, do Machado de Assis, uma rápida leitura. Bom, enfim, vamos combinar então para a semana que vem, para a segunda parte da leitura comentada de A Mão e a Luva, com os capítulos 7 ao 11. Bom, é isso, e enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado as 2 resenhas dos livros anteriores que nós já vimos aqui no projeto de leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. E até mais.